Pai, nós não precisamos pedir, Senhor Deus, para Tu abençoar a Tua palavra, porque a Tua palavra é bendita eternamente. Nós precisamos pedir, Senhor Pai, que Tu, Senhor Deus, abra os olhos do coração do Teu povo, para que eles vejam as maravilhas da Tua lei, e nós sabemos que só o Teu Espírito pode fazer isso. O pregador, Senhor Pai, apenas pode lançar sementes, mas, Senhor Deus, tudo dependerá, Senhor Deus, daquilo que o Espírito Santo faz no solo do coração humano. A melhor semente num coração duro, Senhor Pai, não consegue penetrar. E, Senhor Deus, a melhor semente, mesmo num coração, Senhor Deus, que aparentemente ela pode penetrar, se houver, oh Deus, uma camada de pedra logo abaixo, que a Tua palavra diz que a semente cresce, mas quando o sol sai, pela semente não ter raízes, ela morre. A pessoa ouve um sermão, ela acha maravilhoso, ela pode sentir, Senhor Pai, alguma coisa a respeito, mas quando ela vai para a vida, Deus, há tantos problemas na vida, tantas aflições, tantas pessoas, Senhor Pai, que nos tratam mal, e há, Senhor Pai, as aflições diárias, e há também, Senhor Pai, o inimigo externo, que é o diabo e o mundo, e há o inimigo interno, que é a carne. Oh Deus, e se essas coisas prevalecerem, a Tua palavra, Senhor Pai, fica infrutífera, e isso é a morte. E a Tua palavra também diz que, Senhor Deus, a boa semente pode cair num coração cheio de espinhos, e Teu Filho diz que os espinhos são os cuidados da vida, trabalho, estudo, filhos, casa, oh Deus, e que essas coisas ocupam um lugar tão importante na vida das pessoas, um lugar tão importante 24 horas por dia, essas coisas, Senhor Pai, em torno do qual a vida delas giram, da onde depende a sua alegria, a sua paz, meu Deus, de tal maneira que então essas coisas sufocam a verdade da palavra, como aqueles espinhos, e não há fruto nenhum. Mas a semente que cai num bom solo, preparado pelo Teu Espírito, Senhor Pai, sempre frutifica. Portanto, o fruto, Senhor Pai, ó Deus, do Espírito em nós, gozo, paz, alegria, benignidade, mansidão, domínio próprio, ó Deus, um coração perdoador, são, Senhor Pai, as evidências de que a verdade encontrou um coração no qual ela pôde penetrar pela obra soberana do Teu Espírito e dar frutos. Podem não ser frutos iguais em quantidade, inicialmente, a Tua palavra diz que um deu 30 por um, 60 por um, 100 por um, mas todos verdadeiros corações preparados pelo Teu Espírito frutificaram em frutos e afeições a Ti, porque essa é a evidência da vida, que nós possamos, Senhor Pai, encontrar isso em nossos corações. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar a atenção hoje de manhã para João 17, de 1 a 5. Nas últimas semanas, nós pregamos 5 sermões sobre João 17, de 1 a 5. E vamos voltar hoje a João 17, de 1 a 5. Só que aqui nós podemos fazer uma junção, porque nós temos pregado também sobre o Deus verdadeiro, que é um Deus complexo, Deus como Pai, Deus como Rei, Deus como amante, mas também nós temos pregado nas últimas semanas sobre o vocabulário necessário, baseado no credo apostólico. Aqui você tem uma confluência dessas duas coisas, dessa série de mensagens em João 17, de 1 a 5, que essa é a quinta, junto com aquela do vocabulário olhando para o credo apostólico. Então há uma junção disso no que nós vamos falar agora. E diz assim em João 17, de 1 a 5, a gente falou como isso aqui é o santo dos santos da Bíblia, não é? Como alguns na história até achavam que não devíamos pregar sobre algo tão elevado, e sim só ler e internalizar essas verdades, o que é óbvio que não é. Deus fez, Jesus orou em voz alta, e o Espírito Santo levou João a escrever essa oração exatamente para a nossa edificação e crescimento. Então o versículo de 1 a 5, que nós já pregamos 5 vezes, diz assim: creio
Não, desculpa, eu estou olhando aqui pro credo e não pro texto. Diz assim: Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, e disse ao Pai: é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Aqui é o verso em que nós vamos estar. E a vida eterna é esta, ele explica: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Como eu disse, então há uma confluência aqui dessa série que está olhando para o vocabulário sem o qual nós temos visto que sem o vocabulário não é só que você não compreende algumas coisas, é que a falta de vocabulário te impede de enxergar o mundo como ele é. Eu lembro que eu usei exemplo de você ir numa floresta, mas você não tem um vocabulário para as centenas de espécies de árvores que tem lá. Então você pode passar um dia, dois no meio da floresta, e se alguém perguntar o que você viu árvore. Você não vai poder falar 20 minutos a respeito do que você viu, porque todas elas pareciam iguais, enquanto que tem homens que têm um vocabulário que só para uma espécie de árvore conhece 70 espécies de uma mesma árvore. Então ele anda, ele está vendo aquelas maravilhas, ele está vendo aquela espécie, as suas variantes, ele está vendo uma riqueza que aquela pessoa que não tem vocabulário não está vendo, não é? E como eu quero falar sobre Jesus Cristo a partir do credo, eu antes queria falar de duas coisas que ele veio fazer: aquilo que ele veio tirar e aquilo que ele veio dar, para que quando nós falarmos sobre Jesus Cristo, como está no credo, nós possamos ter essas duas coisas. Então vou falar sobre algo de manhã e algo à noite. Nós não vamos seguir então aqui o credo, porque o objetivo não é estudar o credo, é o vocabulário, porque você vê o credo apostólico o básico, mais básico da fé cristã. Mas se você não tem um vocabulário, quando você olha para o mais básico da fé, você não está enxergando a verdade. Imagine então, quando alguém está olhando para toda a Bíblia, a leitura se torna inútil, como é inútil eu andando na floresta sem conseguir compreender as maravilhas que estão ali, porque eu não tenho vocabulário sequer para observar, não é? Então, lá no final do credo, quando está falando sobre o Espírito Santo, diz assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e a última coisa, na vida eterna. Então, você viu vida eterna, essa é a palavra do vocabulário, que quando você lê, quando ela chega a você, quando você olha na Bíblia a vida eterna, você precisa ter um vocabulário certo para compreender a riqueza, ser moldado por essa verdade, contemplar a glória de Cristo nessa verdade. E hoje duas coisas aqui são mais perdidas, né? Porque você vê que falou assim: creio na comunhão dos santos, na remissão de pecados e na vida eterna. A remissão, pecado e vida eterna são palavras que hoje para a maioria dos cristãos não têm significado. Elas podem ler sobre vários textos sobre a remissão, sobre a palavra pecado ou sobre a vida eterna, e aquilo não diz nada para ela é um ignorante, né, em meteorologia, olhando para nuvens no céu, tudo parece igual, ou então as diferenças que ela pode fazer são muito pequenas, de tal maneira que aquilo que ele entende sobre pecado é muito parecido com o que um ímpio falaria, assim, que o pecado ou sobre o que a vida eterna é.
Então Jesus diz, quando diz assim, creio na ressurreição do corpo e na vida eterna, Jesus diz que ele veio exatamente para dar isso. Por isso que antes de olharmos para Jesus lá no credo, porque o credo diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, nós queremos antes olhar essas duas coisas. Ele veio para dar vida eterna, ele veio para a remissão de pecados. E você vê que quando a gente diz creio na vida eterna, Jesus falou, Jesus assim, levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho também glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, essas duas palavras, vida eterna e pecado, são as mais atacadas pelo humanismo secular. Grande parte dos cristãos vão olhar para isso em termos do humanismo secular. Portanto, eles não têm conteúdo, não tem vocabulário bíblico para essas palavras. Então há toda uma diferença do mundo entre viver e existir. O homem natural está em mera existência. Quem? Todo mundo que não é regenerado. A ideia da regeneração e da vida eterna é a coisa mais esvaziada. Quando você começa a explicar a vida em termos do humanismo secular, o corpo, a matéria, o físico, o cérebro, a biologia, é óbvio que o humanismo secular se apega a isso porque ele não acredita. Hoje o liberalismo teológico invadiu a maior parte dos corações, sem ser como no início do século XX, quando isso aconteceu diretamente, declaradamente. Hoje o liberalismo teológico está na mente da grande maioria das pessoas, porque o liberalismo teológico, ele tirou tudo que era sobrenatural do Evangelho, propiciação, expiação, todas as coisas que são espirituais e não tem a ver com o físico, com o corpo, e despiu o Evangelho do seu poder. Tornou o Evangelho, o liberalismo teológico, em algo apenas natural. Jesus foi um mestre, ele nos incentivou, e incentivou as capacidades humanas para tentar algo, mas é óbvio que você pode fracassar, porque por causa do teu cérebro, por causa do teu corpo, por causa de, enfim. Então, o liberalismo teológico é muito mais difundido hoje, apesar dele não usar os termos, eu não creio, as pessoas não creem, não é? Então, há toda uma diferença do mundo entre viver e existir. O homem natural está em mera existência. Então Jesus, aqui na sua oração, antes da sua morte, ele faz essa maravilhosa promessa que diz, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então, Jesus diz que há um grupo de pessoas que o Pai deu a ele. Para quê? Para que ele dê a essas pessoas a vida eterna. Agora, se nós não soubermos o que é a vida eterna, então nós não sabemos caminhar nessa, eu diria, floresta maravilhosa, cheia de riquezas, que é essa oração. Então, é óbvio que isso que Jesus está dizendo, para o coração natural, não, apesar de parecer positivo, para dar a vida eterna a todos que tu me deste, assim, a só aqueles que tu me deste, mas a evidência de que tu me deu alguém é que essa pessoa recebe a vida eterna. Então, por mais positivo que isso pareça, isso é ofensivo. O Evangelho sempre é ofensivo. As pessoas ficam muito ofendidas com o Evangelho. Normalmente as pessoas gostam das partes do Evangelho. Agostinho dizia assim, se você gosta do Evangelho, naquilo que você concorda, ou naquilo que não te incomoda, não te ofende, e você não gosta daquilo que te ofende, você separa, não é no Evangelho que você crê, Agostinho diz. Você crê em você mesmo, porque você está julgando o que é bom e o que é ruim no Evangelho. E você, como um homem natural, gosta do Evangelho quando ele não toca naquelas coisas que tu ama mais do que a Deus.
Então o Evangelho, apesar de isso parecer positivo, eu vim para dar vida eterna a todos quanto tu me deste, na verdade é ofensivo, é insulto. O homem não pode receber isso sem admitir algo ruim sobre si mesmo. E como as pessoas têm dificuldade em assumir coisas ruins sobre si mesmo, o homem lá natural, e até pessoas que se dizem regeneradas, você vê que elas estão sempre se ofendendo com o sermão. Elas normalmente, se não gostam de um texto, elas têm dificuldade de dizer que não gostam do texto. Elas preferem falar que não gostam do pastor. Que o pastor é insensível, que o pastor não é uma pessoa que tem empatia, mas na verdade ela não está gostando do que o texto diz. As pessoas achavam que Jesus não tinha empatia, que ele era insensível por causa dessas afirmações. Essa afirmação, eu vim para dar vida eterna, só é uma bênção se a pessoa perceber que há algo muito errado consigo mesmo e perceber a ofensa. Se alguém chega para você no teu aniversário, eu já falei isso aqui, ou no Natal, no teu aniversário, e diz, olha, eu comprei, ou então, enfim, qualquer dia, a tua esposa chega em casa, ou o seu esposo, enfim, um amigo, te diz, olha, eu comprei esse frasco de solução maravilhosa para mau hálito para você. Você só vai achar isso maravilhoso, dizer, obrigado, se você admitir algo sobre você mesmo, eu tenho mau hálito. Agora, se você se ofender com isso, aquilo não é um presente. O que a pessoa fez é uma ofensa, não é? Se a pessoa der para você um livro sobre como se vestir bem, você só vai achar, poxa, graças a Deus, obrigado por esse livro, é ótimo para mim. Se você admitir algo ruim sobre você, que você não se veste bem, senão você se ofende. O Evangelho, essencialmente, ele é assim, ele é ofensivo. Ele vai falar sobre o orgulho. Se você é orgulhoso e não admite que isso é o oposto do que Deus é, ou não admite isso em você, quando o pastor pregar sobre orgulho, você vai ficar chateado, ficar com raiva. Você vai falar, o pastor está falando comigo. Você não vê como um presente, você não vê como algo maravilhoso. Paulo, por exemplo, ele recebeu um espinho na carne, e ele diz, era para lidar com orgulho em mim. Ele era para ficar ofendido. Que história é essa? Deus está falando que eu sou orgulhoso? Logo eu, o apóstolo Paulo, um homem que sofre tanto, eu sou orgulhoso? Eu preciso de um espinho por causa do orgulho? Isso é um absurdo. Imagina se o pastor pregasse e falasse para Paulo que ele precisava de um espinho para o orgulho. Se ele admite algo ruim sobre si mesmo, o orgulho é uma coisa que tem facilidade em entrar na nossa vida. Davi, por exemplo, o homem segundo o coração de Deus, olhava, Senhor, livra o teu servo de todo o caminho do orgulho. Para você achar isso, para você pedir isso a Deus, é uma bênção ser livre do orgulho, mas você tem que admitir algo ruim sobre si mesmo. Então, se alguém te dá uma solução para mau hálito, tu só vai agradecer e não ficar ofendido se você admite, olha, eu tenho um problema com mau hálito. Agora, se não, você vai ofender a pessoa, você vai falar que aquela pessoa, o que ela está querendo dizer com isso? Como as pessoas vão dizer, o que o pastor está querendo dizer com isso? Então, se você disser obrigado por este presente maravilhoso, você está admitindo algo sobre si mesmo, e é por isso que as pessoas odiavam Cristo, porque elas não admitiam algo sobre elas mesmas. Por uma questão de fato, você não pode tomar com alegria e admitir algo sobre si mesmo, que é assim, e se você não pode fazer isso, você não pode receber com alegria aquilo que Jesus é, aquilo que Ele fala. Você não pode receber o dom da vida eterna sem ver que isso é um insulto. Quando Ele dizia para as pessoas, eu vim para que vocês tivessem vida, o que Ele estava dizendo? Vocês não têm vida, vocês estão mortos, vocês estão como um defunto, vocês estão como um defunto cheirando mal, como um defunto, vocês não têm nenhuma relação com Deus. Eu vim para dar vida a vocês. Se você assumisse esse insulto, é verdade, eu cheiro mal as narinas de Deus, eu estou morto para Deus, então isso era uma boa nova. Mas se você não visse
é um insulto para todo mundo, mas se você vê esse insulto como algo que realmente é uma necessidade vital, e só o Espírito Santo pode fazer isso, por isso que ele está dizendo que vai dar vida eterna só àqueles que o Pai deu a ele, você vai ver como a sua grande necessidade. Então você vai ter um muito obrigado, como a pessoa que admitisse que tem um mau hálito, agradeceria pela solução para mau hálito, ou comprimido, enfim, ou tratamento. Mas se ela achar que não tem, ela vai ficar com raiva de quem deu a ela o presente. Ela não vai ver que é um presente. Então, Jesus está dizendo aqui que, em certo sentido, você está morto, ou você não precisaria de vida. Como ele disse assim, que ele veio com esse propósito para nos dar vida, ele diz, essa é a única razão pela qual eu vim, porque você está morto. Se vocês estivessem vivos, eu não viria. Mas eu vim para dar a vida eterna a todos que o Pai me deu. E você não pode receber o dom da vida eterna sem ver o insulto. Jesus Cristo está dizendo aqui isso. E em que sentido? Eu acho que esse é o problema que o humanismo fez, que tira das pessoas o vocabulário para olhar para esse texto e todos os textos da Bíblia que falam sobre a vida eterna, ou como o credo diz, eu creio na vida eterna. A pessoa pode repetir o credo, porque é só você saber português, ou então o credo que está em latim, e você pode repetir, mas vida eterna tem pouco significado para as pessoas. E o humanismo secular foi uma faca no coração da compreensão disso. A Bíblia diz que o que você chama de vida não é vida realmente. Aquilo que o ser humano chama de vida não é vida, mas é uma morte em vida. Agora, se alguém imediatamente se irrita, e as pessoas se irritaram, quando Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundância, as pessoas se irritaram, porque elas sentiram o insulto. Quando Jesus disse, eu vim para libertar vocês, eu vim trazer liberdade aos cativos, as pessoas falaram, mas nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Eles se ofenderam, porque a única maneira de abraçar com alegria a ideia de que Jesus veio me libertar era admitir que eu era escravo. Se eu não gosto da ideia de que eu sou escravo, quando Jesus diz, eu vim para te libertar, você vê como um insulto. Você vai dizer, eu sou livre, eu não sou escravo de ninguém, como você vai me libertar? Como a pessoa se ofenderia dizendo, eu não tenho mau hálito, por que você me deu uma solução para mau hálito? O que você está querendo dizer com isso? O que você está insinuando? Então, o que ele está falando? Apenas lembre-se, pessoas que estão no estado de morte em vida não sabem que estão em um estado de morte e vida. A ofensa da pessoa mostra algo perturbador sobre o coração do homem, porque todo homem nasceu morto, nasceu escravo, mas a única maneira dele enxergar isso é se alguma coisa fora dele está operando nele, porque naturalmente o homem que está morto em vida não sabe que está morto em vida, ou ele não estaria em um estado de morte. Ou seja, se o homem soubesse que ele está morto espiritualmente, ele já não estaria morto espiritualmente. Uma pessoa que está morta não sabe que está morta. Quem sabe que ela está morta somos nós que estamos vivos. Nós estamos lá no enterro, a pessoa morreu, ela mesma está morta. Nós vivos sabemos que ela está morta, ela mesma não é? Então, se você quer ter a mente aberta, que era uma das principais coisas que os ocidentais se orgulham na nossa geração, ter uma mente aberta, você precisa ouvir o que ele diz. Eis o que Jesus ensina sobre a vida eterna. Primeiro de tudo, ele ensina que é a principal coisa que ele veio fazer. Se alguém não tem a vida eterna, não pode falar nada a respeito do que Jesus fez, porque ele diz, eu vim para dar a vida eterna. Se alguém não tem vida eterna, Jesus não fez nada na vida dele, porque essa é a principal coisa que ele veio fazer. Essa é a nossa principal necessidade. Nós nascemos, como Efésios diz, mortos em delitos e pecados. Se uma pessoa não admite que está morta em delitos e pecados, ela vai se ofender com a afirmação de que estávamos mortos, de que estamos mortos até Deus nos dá vida. Ou vai dizer como as pessoas, o que o pastor está querendo dizer? Não é? O que Jesus está querendo dizer? É por causa dessas afirmações que num coração que foi aberto pelo Espírito, aquilo é uma boa nova, eu estou morto. Não é? Mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ou eu sou escravo de Satanás, eu sou escravo do pecado, há uma escravidão na minha vontade, mas ele veio me libertar.
Agora, se eu acho que eu sou livre, eu fico ofendido, o cara está me chamando de escravo. Então, na verdade, ele nos mostra aqui tudo o que ele é, tudo o que ele disse e tudo o que ele fez foi por uma coisa. Porque nós sabemos que essa oração de Jesus está sendo feita hora antes dele ir para a cruz. Ele está dizendo: olha, eu nasci, vivi, falei, preguei, mas eu estou diante da minha morte, e tudo isso tinha um único propósito. Eu vim para que vocês tivessem vida. Eu vim para conceder a vida eterna. Essa é a razão, foi tudo para este clímax. Tudo se movimentou nessa direção, como vemos ao nos mover através do Evangelho de João. Já que seus irmãos perceberam, eu estou olhando sempre o credo, mas estou sempre olhando algo no livro de João. Depois a gente olha aquilo que outros textos da Bíblia falam, mas nós começamos sempre no livro de João. E no Evangelho de João, Jesus fala constantemente, eu já frisei isso para os irmãos, ele fala sempre sobre a hora, a sua hora. Há um lugar em João 7 onde ele diz: minha hora ainda não chegou. A hora era o dia D. Houve muita preparação, mas existia o dia D. Ou então a gente costuma falar a hora H. Ele está dizendo: olha, a minha hora, o meu dia D, minha hora H ainda não chegou. E há um lugar em João 7, em João 8, onde o escritor do Evangelho, que é João, diz: eles queriam matá-lo, mas a sua hora ainda não havia chegado. A hora H não havia chegado. O dia D de Jesus, como o pessoal costuma falar, quando fala o dia D, a gente lembra do desembarque na Normandia, não é? Onde começou a ruir o nazismo. Então, João diz duas vezes, eles queriam matá-lo, mas a sua hora ainda não havia chegado. Em João 12 ele diz: Pai, é chegado a minha hora, glorifica o teu filho, ou seja, chegou a hora H, o dia D. Então ele diz: meu coração está pesado, o que devo dizer? Meu espírito está perturbado dentro de mim, o que devo dizer? Salva-me desta hora. Não, para esta hora eu vim. Aqui na oração, momentos antes dele ir para a cruz, ele está dizendo: eu vim para dar a vida eterna. Eu vim para aqueles que o Pai me deu lá na eternidade, estão mortos. Eu vim para dar eles a vida eterna. A primeira evidência de que nós estamos entre aqueles que o Pai deu a vida eterna é que ele veio exatamente para dar vida a essas pessoas. Há um outro lugar intrigante em Lucas 22, onde Jesus se volta para as pessoas que estão seguindo ele, já no final da sua vida, pouco antes dele ser crucificado, e ele diz assim: esta é a sua hora, é a hora do poder das trevas. Diz: tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Porque, como João disse, não era chegada a hora. Então ele diz: mas essa é a vossa hora, e o poder das trevas, e do poder das trevas. Agora, o que é tudo isso? A palavra significa, como eu disse, é a hora H, é o dia D. Aquele era o dia D, porque foi preparado durante muito tempo o desembarque na Normandia. Tiveram que se pensar em muitas coisas, enganar os alemães de várias maneiras para eles imaginarem que eles iam desembarcar em determinadas praias. Houve um planejamento que envolveu uma quantidade enorme de pessoas. No dia D havia uma quantidade enorme de navios, aviões, paraquedistas, havia uma teia muito bem construída, e naquele dia todo o planejamento às vezes você vai planejando, mas você fica com medo da hora H, não é assim? Você vai fazer um discurso, vai ter que falar publicamente, então você prepara, mas a pessoa que não está acostumada, quanto mais próximo chega a hora dele falar, mais ele está tenso, porque está chegando a hora H, e é o que está acontecendo aqui, e este é o momento, é a hora da morte de Jesus. Ele diz: essa é a hora das trevas, é a hora do poder das trevas. Ele diz para as forças das trevas: você me queria, você não pôde me ter porque a hora não tinha chegado, agora você vai ter a mim. Essa é a hora do poder das trevas. Nessa hora ele foi jogado de um lugar para outro. Essa é a razão pela qual o Filho de Deus se encolheu.
Ele diz: agora a minha alma está perturbada dentro de mim. O que devo dizer? Salva-me desta hora? Não, Pai. Para esta hora eu vim. Toda a preparação, a aliança eterna era para esta hora. Eu nascer aqui, a hora significa que tudo o que aconteceu na vida de Jesus, o esvaziamento, ele se esvaziou e desceu, diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, a vinda à terra, a vida dele naqueles 33 anos, seu nascimento, o ministério de 3 anos, as pregações, os milagres, tudo era só uma preparação para aquela hora. Nessa hora ele seria morto, e nessa hora os poderes das trevas fazem o que eles queriam em seu ódio. Nessa hora ele parece ser derrotado, e ainda assim ele diz: neste momento eu vou ser glorificado. Pai, você viu como ele começa a oração? Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Chegou a hora. Então ele está, entre aspas, experimentando o início da agonia dessa hora, porque ele está prestes a ser dizimado. Toda a justiça sobre o mal e o pecado que os eleitos merecem vai ser derramada sobre ele. Toda a ira, toda a fúria infinita de Deus que cada pecado de cada eleito merece, vai cair sobre ele. É por isso que ele diz: tu me deste poder para dar a vida eterna a todos aqueles que tu me deste. Então, toda a ira de todo o pecado da vida deles vai cair sobre mim. Então, a justiça que todo o mal e o pecado merecem é uma coisa fundida, de tal maneira, não numa fundição qualquer, igual, por exemplo, o anel do poder no Senhor dos Anéis. Ele não foi feito em qualquer fundição ou fogo, ele foi feito no fogo da montanha da perdição. Outros fogos não iam forjar nem derreter o anel. Então, essa hora da aflição de Jesus, o cálice que ele vai tomar, faz você olhar para a lava derretida como um Krakatoa, explodiu um dia desse aí, como se aquela lava fosse um refrigerante legal, perto do teor e conteúdo da taça que Jesus vai tomar, e tudo isso foi derramado no coração dele. Então ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. É por isso que nós estamos, é por isso que até mesmo o próprio Filho de Deus disse: estou prestes a ser entregue, esta é a hora do poder das trevas. No entanto, aqui nos versos 1, 2 e 3 ele diz: esta é a hora da minha glória. Não é engraçado? É a hora do poder das trevas, é a hora mais escura da história, é a hora em que o poder das trevas vai se manifestar assim. No entanto, é a hora em que eu vou ser glorificado. Vai acontecer na mesma hora, quando ele morreu, e como ele aparentemente foi derrotado, não é? Porque ele morreu em fraqueza, ele morreu debaixo da ira de Deus, ele morreu debaixo de todas as torturas possíveis. Naquele momento ele triunfou, ou seja, era a hora das trevas e era a hora da glorificação de Cristo. Incrível ser a mesma hora. Como temos olhado, nós sabemos que este Deus, em sua sabedoria infinita, fez um plano que glorificaria o seu Filho nesse momento preciso. E porque naquele instante Deus mostraria tudo que Ele é, a sua glória, mostraria como Ele é justo, santo, como Ele não pode deixar de punir um mínimo pecado, um pensamento pecaminoso de um eleito, uma intenção pecaminosa tinha que ser punida, ou nele ou em Cristo. Então Deus mostrou a glória da sua santidade absoluta, como nós vimos quando estávamos olhando para crer em Deus Pai Todo-Poderoso, e ao mesmo tempo em que Ele puniria, Ele mostraria a glória da sua graça,
o amor e a justiça iam se beijar. No momento da derrota, na verdade, foi um momento de grande triunfo. Por quê? Essa é a coisa que é bastante surpreendente. No primeiro verso ele diz, na primeira fase: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Por que a hora? Por que tudo isso? Tudo na carreira de Jesus está então se movendo para equipar Jesus, para preparar Jesus, como todos a preparação para o dia D. Naquele dia todos os soldados estavam com as roupas certas, os alimentos certos, as armas certas, os aviões estavam abastecidos, os pilotos sabiam o que fazer, os paraquedistas sabiam o que fazer, os navios sabiam o que fazer, sabiam o que enfrentar. Houve toda uma preparação para aquela hora. Então tudo na vida de Jesus preparou ele só para essa hora. Tudo é a respeito disso, e para autorizá-lo a fazer uma coisa. Por que essa hora era importante? Porque por esta hora ele daria a vida eterna aos eleitos. A vida eterna era o objetivo aqui. O que significa isso? Simplesmente, antes de seguir em frente, significa que esta é a essência do que significa ser cristão. O que é ser cristão? É ter a vida eterna. Se vemos aqui, Jesus está dizendo que a soma total e o clímax de tudo que ele fez tinha um propósito, não 2 propósitos, não 3, não 4, não 5. Dar a vida eterna a todos o que o Pai deu a ele. Seu nascimento, sua encarnação, seus milagres, seu ministério, sua vida, sua morte, sua ressurreição, a soma total de tudo que ele fez tinha o objetivo de dar a vida eterna a todos aqueles que o Pai deu a ele. Então, se você não tem a vida eterna, você não é cristão. Tudo que ele fez naquela hora é para que aqueles que o Pai deu a ele tenham a vida eterna. Então, eu vou colocar dessa maneira: a definição de um cristão não é a quantidade, é uma essência e uma qualidade. Não é que o homem natural tem coisas e que o cristão tem mais coisas. O homem natural tem algumas virtudes, mas o homem espiritual, o cristão, ele pegou aquelas virtudes e colocou mais virtudes. Não é isso, não é a quantidade que é acrescentada. A definição de um cristão não é uma quantidade, é uma essência, é uma qualidade. Então eu vou colocar de outra maneira: o que é um cristão? Já que a questão, para a gente entender a vida eterna, nós temos que entender mais do vocabulário. Um cristão é alguém que tem a vida eterna. Se uma pessoa chega para mim e ela só tem recursos naturais, ela pode fazer a explicação que ela quiser, mas ela não é um cristão. O cristão tem recursos espirituais, ele tem a vida eterna. E o que você é diferente de alguém que não tem a vida eterna. Se você não tem recursos e você não tem nada que é totalmente diferente do que tem um homem natural, então você não é um cristão. Isso é bastante simples, mas o mundo gosta de definir o cristianismo de muitas maneiras, e a maioria dos cristãos define como o mundo define. O mundo quer definir o cristianismo intelectualmente. Então o cristão é alguém que tem um certo sistema de valores e um sistema de crenças. Simplesmente ele diz: eu acredito no credo, eu acredito que Jesus morreu na cruz. E o mundo define o cristão intelectualmente, no que é as coisas que ele diz que acredita. Ou eles querem talvez definir o cristianismo culturalmente, depende da sua origem. Então você é cristão. Se você é de fundo asiático, talvez você seja budista, confucionista. Se você é de fundo árabe, então você é muçulmano. Mas se você descende de europeus, ou se agora os teus valores do mundo, da cultura judaico-cristã, você é cristão. Outras pessoas querem defini-lo institucionalmente. Um cristão é alguém que é batizado, ou alguém que simplesmente se tornou membro da igreja. Jesus não vai definir o cristianismo assim, nem nós, nem intelectualmente, nem culturalmente, nem institucionalmente. Jesus define o cristianismo, o que ele fez, o que aquela hora deu. Ele define o cristianismo vitalmente.
É óbvio que pode ser de uma cultura, é óbvio que leva você a crer intelectualmente, é óbvio que faz você ser parte da igreja visível, mas qualquer um pode ser isso sem vida eterna. Qualquer outra definição é inadequada, porque as outras definições você pode ter sem ter a vida eterna. Então a essência de ser cristão é a vida eterna. A pergunta mais importante que você pode perguntar a si mesmo é: eu já recebi uma nova ordem de vida? Uma nova dimensão? Eu tenho vida eterna? Essa é a resposta. Não adianta você se ofender. Se você não tiver aquilo que a Bíblia chama de vida eterna, então você não está em Cristo. A melhor coisa é se prostrar e dizer: tem misericórdia de mim, pecador, do que se ofender com a palavra de Deus. Como se você ganhasse um frasco para mau hálito e ficasse com raiva. Ou quando você ouve alguém pregando sobre determinado assunto e você fica ofendido porque está falando com você. Porque quando você é um filho de Deus, você recebe essas coisas, você vê o insulto, eu morto em delitos e pecados, mas você vê o presente: eu vim para que eles tivessem a vida eterna. Então a pergunta é essa: não há uma questão mais importante de todas as questões. Para você, nada é mais importante, porque tudo que Jesus fez, toda a história, vem para que Ele dê a vida eterna. Eu só tenho como saber que fiz parte de tudo que Ele estava fazendo, ou de como Ele mesmo está colocando com as suas palavras. Eu vim para esta hora, para conceder a vida eterna, se eu tenho. Então, o ponto de tudo. Hoje é comum crer que nós podemos ser muito parecidos com o mundo e sermos cristãos, e termos vida eterna, porque é óbvio que o vocabulário das pessoas se perdeu, e o humanismo tomou lugar, fez definições, e essa pessoa crê como o mundo, porque ela acredita em uma determinada quantidade de coisas, ou culturalmente, enfim. Então a primeira coisa que aprendemos aqui é que não há nada mais importante e nada mais crítico. Essa hora de Jesus diz respeito a mim, se eu tenho a vida eterna, ou se terei. É da essência, do significado de ser cristão. O cristianismo não é definido em termos de intelecto ou de moralidade. Esse homem é uma pessoa muito moral, ou de intelecto. Essa pessoa ela conhece as doutrinas certas, ou ela tem boas obras. Isso esconde o fato de que você pode ter essas coisas sem a vida eterna. E qualquer coisa que você pode ter sem a vida eterna não te faz objeto daquilo que Cristo fez. Então, não está definido em termos de quantidade. Eu tenho mais boas obras, mais moralidade, eu tenho mais crença intelectual do que aquela pessoa ali a respeito dessas verdades. É uma mudança de essência, é uma nova constituição enxertada em seu ser. Em segundo lugar, nós somos ensinados aqui o que é a vida eterna. Porque, para muitos, eles redefiniram vida eterna e agora eles não têm nada de espiritual, de sobrenatural. Todas as explicações sobre eles e o que eles são é materialista. É o corpo, é o físico, é o cérebro. Não tem nada de espiritual. Ele não é diferente das outras pessoas, porque a Bíblia nunca disse que nós somos diferentes dos outros por causa dos nossos corpos, nossa biologia, mas por causa de algo sobrenatural que aconteceu. Nós recebemos a vida eterna. Nós fomos recriados em Jesus Cristo. Nossos corpos são iguais, mas isso não é uma justificativa para nós. Muitas pessoas falam: nossos corpos. O apóstolo Paulo dizia algo que é óbvio. Não é? É óbvio, ululante. Ele diz: o meu homem exterior está se corrompendo, o meu corpo está em decadência, o corpo todo. Mas Paulo nunca usa a decadência física ou o fato de sermos assim para dizer que a vida espiritual está ligada a essa decadência. Ele diz: o meu homem exterior está se corrompendo, mas o meu homem interior se renova dia a dia. Você vê que a corrupção e a queda, as doenças, a fragilidade, as debilidades do corpo físico não estão levando junto o que está acontecendo na sua vida interior, na sua vida eterna.
Ele diz: não, 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 o meu homem exterior está se corrompendo, está acabando, o meu corpo está em frangalhos, mas o meu homem interior se renova a cada dia, não está em frangalhos. Não é? Porque Paulo não era um humanista secular. Como Jesus poderia insistir que você precisa de vida eterna, quando você se sente vivo? Como eu disse, todas as pessoas na terra, todo homem natural se sente vivo. Então, por que ele iria dizer que você está morto? Em que sentido você está morto se a pessoa está viva, está escolhendo, está até pecando ativamente, né? Está usando a sua vida, seu corpo? Se você parar para pensar sobre isso, existem várias ordens de vida. Certa vez eu pregando em outro texto sobre isso, eu usei esse exemplo, eu acho ele o melhor. Por exemplo, a vida vegetal, então a vida animal, então a vida humana. Nós chamamos tudo isso de vida. É óbvio que você precisa de explicação, porque se você perguntar, uma planta está viva? Está viva. O animal está vivo? Está vivo. Um ser humano está vivo? Está vivo. Uma bactéria está viva? Está viva. Então tudo é igual? Lógico que não. Cada uma dessas coisas é vida, e todas elas têm, é claro, as mesmas qualidades que definem vida, em algum aspecto. É por isso que a gente diz que elas estão vivas, e não falamos que uma pedra está viva. Por quê? Porque há sensação, há crescimento e assim por diante, há processos biológicos vitais. As células podem fazer as mesmas coisas, se dividirem, etc, etc. O ponto é que, embora nós diríamos que um vegetal está vivo, para um animal viver no nível vegetal, você diria que essa pessoa não está vivendo, ou esse animal não está vivendo, porque a vida vegetal, perto da vida animal, é mera existência. Mera existência, não é vida, como quando a gente diz que um animal está vivo. E a vida animal é mera existência quando comparada à vida humana. Um ser humano que vive em um nível animal ou vegetal é um nível que ele existe, mas ele realmente não vive no sentido em que você disse que um ser humano vive. É por isso que você disse que essa pessoa está em estado vegetativo. Você vê? Você não diz, está cheio de vida, a vida está transbordando. Não, não. Ele está em estado vegetativo. Por quê? A diferença é porque, por exemplo, em alguns aspectos, uma das principais diferenças entre as ordens superiores de vida e as ordens inferiores da vida está exatamente nessa área de sensação da realidade e da consciência da realidade. Cada pedaço da vida, tudo que é vivo, tem que ter sensibilidade. A célula tem sensibilidade, os vegetais têm sensibilidade, os animais têm sensibilidade, o ser humano tem sensibilidade, mas quanto de sensibilidade eles têm? Isso significa que a planta ela pode sentir várias coisas. A planta sente o quê? Ela sente o sol, então ela sente a temperatura, ela sente a umidade. É por isso que se não tem chuva, ou se o cara não rega a planta, ela começa a murchar. Ela sente a falta de umidade, ela sente o vento. Tem planta que não pode ficar no vento. Ela sente a umidade, ela tem sensações, mas ela não pode ouvir, ela não pode cheirar, pelo menos as plantas que eu conheço, não pode falar, não pode ver, não pode ouvir. Isso significa que a planta não tem nenhuma sensação, por exemplo, de um objeto que está a meio metro dela. Se você tiver com uma faca para cortar uma planta, um tomate, e você está meio metro do tomate, ele não está nervoso, ele não está com medo, ele não está pensando, meu Deus, uma faca, vão me cortar. A planta, ela não tem sensação de um objeto que está apenas a 1 centímetro dela. A planta não está percebendo uma pedra ali próxima a ela, ou um boi que vai comê-la. A planta não tem nenhuma sensação mais profunda da realidade. A realidade dela é muito pequena. Agora, em termos de um animal, o animal tem os 5 sentidos, como nós temos. Então você poderia dizer que a percepção da realidade dele é igual, mas não é. Os animais têm os 5 sentidos, eles podem ver, tocar, provar, ouvir, cheirar. Então eles têm os mesmos sentidos que o homem. Assim eles estão conscientes de realidades que estão lá, que a planta não está. Você não pode estar a 10 centímetros de um animal, como da planta, a 50 centímetros, e o animal não perceber.
Quem dera, não é? Um cachorro, um leão, não percebesse a sua presença como uma planta. Eles percebem, eles sentem um cheiro. Nós sabemos quando o leão vai atacar, mesmo estando distante, ele não fica a favor do vento, porque ele sabe que os animais vão sentir seu cheiro muito antes de vê-lo. Então ele está contra o vento, porque ele sabe que os animais têm esses sentidos assim. Eles sabem de todo tipo de realidades que estão lá, que a planta não faz nenhuma. Eles veem o mundo que a planta não vê, eles sentem. E nós, os seres humanos, porém, temos sentidos que os animais têm. Os mesmos sentidos: tato, olfato, paladar, visão, audição. Um cachorro tem, eu tenho. Um leão tem, eu tenho. Mas nós temos mais do que eles. Nós temos... O animal, ele não pode refletir, ele não pode pensar, ele não pode raciocinar, portanto o animal não tem noção da existência. Ele não tem consciência. Ele não está pensando o que é a vida, por que é a vida, eu estou indo para a morte. Ele não tem esses dramas. Ele sem consciência, sem capacidade desse sentido, da razão. Eles não têm, eu diria, entre aspas, os sensores para isso. Todos os seres humanos sabem como as coisas são reais. Então, ele sabe sobre alegria e tristeza, sobre justiça, tragédia e injustiça. Ele sabe sobre certo e errado. Ele sabe sobre beleza e feiura. Se você alguma vez encontrar um ser humano que não tem conhecimento dessas coisas, de beleza e feiura, de certo e errado, de injustiça, se você encontra alguém que não pode dizer a diferença entre injustiça e justiça, certo e errado, você vai dizer que essa pessoa perdeu o sentido da realidade. Se você encontrar uma comunidade de homens, um grupo de pessoas que tenham perdido isso, você vai dizer que eles estão vivendo num mundo subhumano. Se essas pessoas matam outras, comem as outras pessoas, se eles praticam esses atos assim, normalmente, nós temos alguém que desceu uma ordem inferior. Você vai dizer assim, essas pessoas estão vivendo como animais, mas animais são vivos, mas você vai dizer, estão vivendo como animais. Todo mundo sabe que você está descendo ao nível animal. Se você é dirigido por instintos, hormônios, sabe, bicho é assim, né? Está no cio. Então, não há nada moral ali, não há nada, é só hormônios, é só processos que estão acontecendo, é só instinto, mas não o ser humano. Porque quando o homem vive assim, ele não está vivendo, ele está vivendo no modo subhumano. Você está perdendo a sua humanidade. Então, eu vou te dar mais um exemplo, mas aqui está uma característica de como cada fim de vida difere de outros. Cada um está ciente de mais realidade. Então, como eu disse, a planta ela tem um senso de realidade, umidade, calor, etc. Mas ela tem pouco senso da realidade. O mundo é muito maior do que a planta percebe. As ordens superiores de vida, eles veem mais, eles sentem mais, eles estão cientes demais. A outra diferença em que eu vou falar aqui para manter a nossa analogia, é que cada fim de vida é diferente em termos de domínio. Plantas e animais, eles não têm domínio. Eles não sabem porque eles fazem o que fazem. Se você perguntar ao cachorro, por que, por exemplo, estava falando sobre o cachorro está no cio, por que os cachorros fazem isso? Se tu perguntar a eles não sabem por que eles fazem aquilo. Não, nós temos o importante de termos filhos da espécie. Ele não sabe por que ele faz o que ele faz, ele só sente que ele tem que fazer. Eles não sabem por que eles fazem o que fazem. Então nós podemos dizer que eles não têm nenhum tipo de autocontrole. Eles não têm capacidade de refletir sobre o que eles estão fazendo. O que eu estou fazendo é bom? O que eu estou fazendo é mal? Isso está correto? Isso está errado? E eles não têm capacidade de saber o que eles estão fazendo. Então você pode dizer que eles estão agindo de uma forma menos livre, não é? Eles reagem.
eles têm instintos, eles têm unidades e eles têm processos. O humanismo secular põe o homem quase assim. É por isso que é trágico quando alguém começa a explicar a sua vida nesses termos. Seus processos biológicos acontecem, entre aspas, por acaso. Não é? Claro, os animais têm muito mais, a gente pode dizer, controle do que as plantas, porque eles estão num nível superior. Por outro lado, os seres humanos têm uma consciência de que são e por que eles estão fazendo o que estão fazendo. Por que eu estou casando? Por que eu quero ter filhos? Por que eu estou fazendo isso? Eles não apenas têm instintos. Quando você encontra um ser humano e quando você mesmo está nessa condição onde você sente que você não tem controle, que você agiu apenas por instinto, você sabe que está no seu pior. Alguém fez algo e você reagiu de uma maneira instintiva. Você não teve nenhum controle. Você sabe que você não agiu, você agiu menos humanamente. Você não se sente como se você fosse mais livre, mas menos livre, quando você agiu por instinto e não conscientemente. Então, vegetal, animal e humano, cada um tem mais compreensão da realidade, cada um tem mais domínio e mais autocontrole. Cristo disse, quando ele disse que você precisa de vida eterna, ele quer dizer que você está morto espiritualmente. Ele está dizendo que há uma quarta ordem de vida. Por isso que as pessoas que dizem cristãs, que explicam a vida apenas no sentido dessa ordem de vida, que é meramente natural, está declarando claramente que ela é meramente um homem natural. Jesus está dizendo que existe uma quarta ordem de vida maior do que a terceira, como essa terceira é maior do que a segunda. Você vê que a terceira tem muito mais percepção do que a vida que o animal tem. Jesus está dizendo, existe uma ordem de vida em que você tem percepções que te afetam, que é muito maior do que o da vida natural. Quando Jesus dá a vida eterna, o que acontece? O teu QI sobe. Você ganha outros sentidos que você não tinha antes? Não. A gente duramente sabe que nosso QI não subiu quando a gente recebeu a vida eterna. E a gente sabe também que Deus não nos deu, ao nos dar a vida eterna, um sentido, mais sentidos. Mas não é esse que é o problema, porque você vê, o cachorro, ele não tem, o animal, não tem menos sentidos que a gente, ele tem um dos nossos 5 sentidos. Audição, olfato, visão. O que faz ele estar no nível de menor percepção da realidade não são os sentidos. Então, quando você é uma nova criatura, você não ganha um sentido novo. Sabe, eu sinto que tem alguém passando aqui por trás da igreja agora, por trás da parede, indo para a direita. Isso seria um sentido que o ser humano não tem. Muitas pessoas pensam que a vida eterna é você começar a ter essas coisas assim que são fora dos nossos sentidos. A vida eterna significa que você agora compreende coisas sem que os seus sentidos mudem, e tem acesso e vê coisas que você não via antes, como um animal. Tem os mesmos sentidos que nós, mas não conseguem compreender e ver o que nós vemos. Então, de tal maneira, a mudança é como se, eu lembro que eu falei isso, se um animal de repente acordasse hoje, humano, com a sua mente humana, ele ia continuar com os mesmos sentidos, audição, visão, mas ele ia dizer, ele ia acordar numa manhã que ele fosse um ser humano e dizer, incrível, eu não tinha noção do que era alegria e tristeza, eu não tinha noção do que era certo e errado, eu não tinha noção, não tinha ideia do que eu era um bruto. Um animal não sabe que é um animal, mas se ele se tornasse um ser humano, ele ia dizer, eu era um animal, eu era um bruto. Você vê que quando Asaf agiu de uma maneira que era incompatível com a vida, ele disse, eu agi como um animal, eu fui um bruto diante de ti.
Assim, uma pessoa que se torna um cristão sempre pensa assim. A pessoa que recebe a vida eterna diz: eu era incompreensivelmente estúpido, eu era dominado pelas minhas paixões, eu era guiado por coisas, porque eu não via. Eu, por exemplo, não podia ter alegria indizível e cheia de glória. Por quê? Porque isso só pode ser visto na face de Cristo, mas eu não via a face de Cristo. Não sabia nada a respeito disso. Isso para mim era coisa de outro mundo, assim. Então, para mim, várias coisas eram incompreensíveis. Como para o animal é incompreensível certo e errado, belo e bonito, moral e imoral, para mim, santidade, amor, vida eterna, justiça que Deus dá, a adoção na família de Deus, o dom da salvação, céu e inferno, paz, alegria indizível e cheia de glória, descanso em Cristo, Cristo sendo o nosso descanso, Cristo sendo nossa paz. Isso tudo para mim era de outro mundo. Eu não via isso. Como um cachorro diria: inacreditável, eu não sabia o que era certo e errado, moral e imoral, eu não tinha, isso existia, mas o meu nível de vida, isso era totalmente fora. Então eu estava tão distante das realidades da paz, que excede a todo entendimento, como o animal está fora da realidade da beleza e da feiura. Então, vi a impossibilidade da vida de um cristão poder ser explicada meramente como o humanismo faz, que o homem é só um amontoado de átomos e reações químicas. O que acontece sem a vida eterna é que o conceito de santidade, justiça, céu e inferno, verdades espirituais, realidades espirituais, frutos espirituais, que é o quê? Amor, paz, alegria, gozo, ou não fazem sentido para a pessoa que não tem a vida eterna, ou se ela tem o linguajar cristão, ela vai falar sobre essas coisas, mas elas não vão ser realidade para ela. Elas não vão afetar elas, porque elas não são reais. Você vai falar sobre elas, mas como elas não são reais, elas não te afetam. Nós sabemos que uma coisa que não é real não nos afeta, ainda que a gente fale sobre elas. Eu já usei aqui, falando sobre outro assunto, um exemplo de como o que acontece quando um filho te acorda no meio da madrugada e diz: pai, tem alguém mexendo na porta. Você o quê? Você fica tenso, você vai ter que ver, você vai pegar o seu bastão de beisebol. Se você tem arma, você vai pegar a sua arma, você vai ver lá o que está acontecendo. Estão querendo invadir a casa, é real. Você fica, a adrenalina sobe, você entra em modo de defesa pela sua família. Agora, quando o filho acorda você no meio da noite e diz: pai, tem um dragão debaixo da minha cama, você pode se levantar para o seu filhinho, mas você sabe que não é real, você não sente as mesmas coisas. Para muitas pessoas, a paz de Deus, a glória na face de Cristo é como um dragão debaixo da cama. Ela pode dizer que se levantar, ir lá, mas ela já sabe que aquilo não é a realidade, ela não tem reação. Mas você nunca agirá como se... você vai falar sobre a paz de Deus, mas nunca vai agir como se ela estivesse lá. Você vai falar sobre o consolo que Deus dá, mas você nunca vai agir como se Ele estivesse lá. Faz toda a diferença do mundo. A pessoa que se torna cristã, ou uma pessoa que recebeu a vida eterna, de repente é uma nova ordem, é uma nova parte da realidade que ela nunca viu. Isso nunca me afetou, isso nunca me traria paz. Isso nunca, falar sobre Cristo, a beleza de Cristo, isso nunca me afetaria. Como um livro de Shakespeare não pode afetar um cachorro, porque está fora da minha realidade. Então, sente-se como uma pessoa que não é um cristão com a vida eterna. Alguém, digamos, que chegou e está na igreja a vida inteira, mas nunca nasceu de novo. Não há nada de sobrenatural. Ela não fala, mas ela é como os teólogos que despiram o evangelho de tudo aquilo que é sobrenatural, o liberalismo teológico. Ela está na igreja a vida inteira, mas ela não tem a vida eterna. E eles estão enfrentando uma enorme dificuldade, uma tragédia, alguma crise na sua vida, no seu lar, ou no seu mundo, como o Covid-19. E eu, como
pastor, já conversei com muitas pessoas que estão enfrentando crise, e realmente, essas pessoas, o aconselhamento bíblico não ajuda elas. Porque você diz assim para elas: olha, Deus está controlando isso soberanamente para o seu bem. Ele te ama tanto que Ele te deu o seu filho. Como Ele não vai estar envolvido nisso? Então eu sou um pastor e posso lembrar às vezes que eu conversei com pessoas assim. Você pode dizer para a pessoa: olha, esta vida é só uma anticâmara da vida que está por vir. O que são 80 anos? Não são nada. É como o primeiro dia do verão. Quando ele está acabando, você não pensa que tudo acabou. É o primeiro dia de verão, mas para os primeiros 80 anos da vida não é nada. Isso é leve, momentâneo, é breve. A nossa vida, não é? Nós temos uma esperança de glória. E você começa a falar sobre as riquezas de Cristo para aquela pessoa, e aquela pessoa fica olhando para você. Por quê? Você sabe o que a maior parte das pessoas assim me disseram? Claro que eu acredito, pastor, que Jesus morreu por mim, que Ele me ama, que Ele é soberano. Eu acredito. Agora, como isso me ajuda? Como isso vai resolver o problema que eu estou sentindo sobre o meu casamento, sobre a vida? Como isso me ajuda? E o apóstolo Paulo fala: porque já estás mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Colossenses 3,3. Ou, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É óbvio que ele está vendo coisas que as pessoas não veem. Então essa é a diferença de uma pessoa que está vivendo como uma simples pessoa natural e a pessoa que tem a vida sobrenatural, que é a vida eterna. Um cristão é alguém em quem essas realidades são realidades. A beleza de Cristo, a soberania de Deus, o amor de Deus é real para ele. Não são abstrações, não são coisas filosóficas que ela fala, que ela discute, mas que não são reais, são realidades, estão no centro do seu ser, então fazem a diferença, porque é real. A verdade sobre essas coisas se tornou viva, a verdade espiritual se tornou viva. Um cristão é alguém que diz: caramba, se Deus é soberano, se Ele vai julgar todo o mal que acontece neste mundo, então não tem razão para ser amargo. Você vê, porque eu acredito, eu não deixarei nada impune, então eu não fico amargo, porque a amargura é uma ideia de que alguma coisa errada aconteceu e ela não vai ser consertada jamais. Deus está controlando tudo. Se isso é real para mim, então eu paro de me preocupar. Quando você voltar para essa realidade, o que acontece é que apenas essa realidade, se for real, ela dizima a sua preocupação, a sua ansiedade, dizima a sua amargura. Por quê? Porque é real. Se não for real, a pessoa vai ficar olhando para a tua cara e dizer: pastor, tudo bem, Jesus morreu por mim, Ele me ama, mas como é que isso vai me dar alegria? Como é que isso me ajuda? E você já sabe, não é real para ela. Eu estou falando de coisas que ela simplesmente não pode enxergar. Seria absurdo você imaginar Paulo dizendo: a nossa tribulação leve e momentânea não são para comparar com a glória, porque, tu vê, para ele essa glória é real, de tal maneira que ele pode comparar ela com a tribulação, e a tribulação perde. É real. Ele pode dizer: a morte é lucro, porque realmente a vida com Cristo, para ele estar com Cristo, não é uma abstração filosófica que ele diz que acredita, mas que não é real. É real, e por ser real, engole aquilo do mundo real. Dois objetos reais, como você sabe, na aula de física, não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Portanto, em um modo abstrato, teórico, nessa nova ordem de vida, se você sabe que Deus está operando tudo para o seu bem, você não pode se preocupar como um louco sobre aquilo, porque se essas duas coisas são reais, uma vai empurrar a outra para fora. Se o que empurra para fora é a minha ansiedade sem fim,
É óbvio que aquilo não é real para mim, que Deus está operando aquilo para o meu bem, porque se isso fosse real, aquilo ia comer a minha ansiedade. É por isso que quando você está conversando com alguém, e as pessoas não gostam de aconselhamento bíblico, elas querem outro tipo de aconselhamento, porque não é real para elas. Você pode falar com elas 2 dias, 3 dias, 4 dias, e elas vão dizer, mas tá bom, eu acredito nisso. Deus, Jesus é a nossa paz, mas isso me ajuda como? Você vê, ela está dizendo que Jesus é a paz, mas ela não é uma coisa real para ela. Você não pode andar ansioso enquanto louva a Deus por sua soberania. Uma coisa empurra a outra para fora, a não ser que aquilo que você fala sobre Deus ser soberano não é real para você. Porque você está perdendo a sua beleza, você está ansioso. Porque você está perdendo o seu amante, o seu cônjuge, você está ansioso. Porque você está perdendo o seu trabalho, você está sendo dizimado, arrasado. Por quê? Porque sua beleza é real para você, seu amante é real para você, seu trabalho é real. Jesus e a sua beleza não é real para você. A beleza não é real para você, a tua beleza é. E se a tua beleza está indo embora, você está sendo destruído, você está dizimado, você está arrasado, você não pode lidar com aquilo. Um cristão é alguém, no entanto, que não pode trazer a verdade da soberania de Deus em estreita ligação com a preocupação, porque a soberania de Deus, quando você vê a realidade disso, vai empurrar para fora, porque é real. Agora, é óbvio que não é real para todo mundo. Como? Porque se você não tem a vida eterna. Por quê? Para o corpo, não é? O senso de certo e errado não existe. Ele não consegue ver. Você pode dizer, está vendo, isso aqui é a realidade. Ele vai olhar para você com a cara de quem não está mal. Um animal não vê como uma flor, Ele pode olhar para uma flor como você olha para uma flor. E o que você vê quando olha para uma flor? Você vê coisas que o animal não vê. O animal só vê uma coisa quando ele olha para a flor. Isso é de comer ou não é de comer? Eu como ou não como? Você não. Você olha para uma flor e você não vê também como um homem natural vê. O Filho de Deus não vê uma flor como um homem natural vê. Um homem natural, um cachorro só pensa, um animal, ele só pensa sobre a flor, como ou não como. Já o homem natural, ele vai pensar só a partir do físico. Ele vai ver pestilos, estames, pétalas. Mas um cristão vê o quê? Um cristão olha para a flor e diz, meu Deus criou essa flor. Que tipo de beleza deve se esconder no coração dele para que ele pudesse pensar do nada em algo tão belo? Se esse tipo de beleza que ele dá a um mundo fragmentado e quebrado como o nosso, que tipo de beleza ele não reservou para manifestar a seus filhos? Se ele colocou essa beleza nessa flor, que tipo de beleza a glória dele tem? Se esse é o tipo de beleza que ele coloca em um objeto inanimado, que tipo de beleza está escondida no coração dele? Um cristão olha para o mar, para as coisas e não vê. O homem natural vai ver as coisas naturais, o homem em Cristo, ele vê, olha, se Deus criou um mundo e mesmo esse mundo quebrado tem esse tipo de beleza, que tipo de beleza existe na sua mente infinita, no seu coração infinito? É a beleza de Deus na face de Cristo. Isso é exatamente como Jesus lida com a ansiedade. Você pode escutar ou o humanismo secular para lidar com a ansiedade, ou Jesus. Você não vai poder escutar os dois. Porque Jesus parte do princípio de que coisas são reais para você que não são reais para o mundo inteiro. Por quê? Porque ele veio para aquela hora para dar essa vida eterna. Olha o argumento de Jesus em Mateus 6. Olhe para os lírios do campo, olhe como eles são lindos, eles não são nada perto de você, você é filho de Deus. Agora, se ele fez eles assim, que dirá, fará vocês? Mas você vê, Jesus está dizendo, é uma verdade espiritual que vai acabar com a ansiedade, porque esse é o tema de Jesus. Mas se você tem a vida eterna, você vai ver essas coisas. O meu pai criou o lírio dos campos, olha o que ele faz.
Olha como Ele cuida dos animais. Então como é que Ele não ia cuidar de mim? Jesus diz. Agora, se você tem a vida eterna, você vai ver isso que Jesus está dizendo, o Pai. Você realmente tem um espírito que chama Ele Abba Pai. Você tem um espírito que fala no teu coração de que você é filho de Deus, é real para você. Você pode pegar o que Jesus disse em Mateus 6 e ver isso comendo a ansiedade. Mas se não, você vai dizer assim, pastor, tá bom, eu sei que Deus cuida dos lírios, eu sei que Deus, mas isso me ajuda como? Então você já sabe, essa pessoa não está vendo, não é real para ela. Porque quando é real, muda você, revoluciona a maneira que você faz as coisas. Quando Paulo diz, o amor de Cristo me constrange, é porque como ele está vivo espiritualmente, o amor de Cristo é real para ele. Agora alguém vem e diz, eu sei, eu acredito no amor de Cristo, mas em que isso faz para mim? Você vê, o amor não constrange, ela fala sobre o amor, mas ela não está vendo. Milhões de horas de aconselhamento bíblico é inútil. A única coisa que pode, entre aspas, ela ver alguma ajuda é realmente no humanismo secular. Mas essas coisas revolucionam a maneira como você lida com o dinheiro. Jesus diz, por quê? Você sabe que o teu pai cuida de você. Elas revolucionam a maneira como você lida com o sofrimento. Essa é a vida eterna. Paulo diz, isso não é para comparar, eu estou sofrendo, mas isso não se compara com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, se aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam não é real para você, o sofrimento é muito real, e aquelas coisas não são reais, então aquilo não consegue fazer você vai dizer, pastor, tudo bem, eu sei que Deus está preparando um peso de glória tal, mas como isso me ajuda no meu sofrimento? Eu já vou saber, essa pessoa não vê essa glória que está preparada, ela não vê. Você tem a vida eterna, você tem essa ordem superior. Um cachorro não pode saber sobre beleza, justiça, apesar de ter todos os... E um homem natural não pode ver essas coisas, ele não pode ver que todas as coisas cooperam para o seu bem, então ter paz, ele não pode, porque ele não pode, está fora do alcance da realidade. Você tem isso, não sexto sentido, como eu disse, o cachorro, o gato, o leão, eles têm olfato, paladar, visão, não é uma questão de ter um sentido a mais, mas é ter uma dimensão nova para esses sentidos. Você é capaz de estar ciente das verdades espirituais. Quando as verdades espirituais são faladas, proclamadas, elas são reais para você. Deixe-me dar outro teste. Lembre-se que eu disse que as diferentes ordens de seres são diferenciados não só pela sensação e percepção de cada vez mais realidade. O animal tem uma percepção de mais realidade do que o vegetal, e o homem mais percepção de realidade do que o animal, e o homem que tem a vida eterna tem mais percepção de realidade do que o homem natural. Não que essas realidades não existissem, mas é porque o vegetal não consegue alcançar aquelas realidades, e assim por diante. Ao passo que o homem, o ser humano sem vida eterna, pode basicamente, apesar de tudo, ele tem paladar, ele ouve, ele vê, ele cheira, ele pode ler a Bíblia, ele pode entender as palavras, ele pode entender esse sermão. Eu estou falando em português, mas basicamente, em certo sentido, ele não consegue ver essas realidades. Nós dissemos que outro fator de diferenciação é que o animal tem muito mais controle do que a planta, que pode quase completamente apenas fazer reações biológicas, é o que a planta faz. Mas mesmo o animal é basicamente impulsionado por instintos. Então você tem o ser humano, quando você começa a vida eterna, você está finalmente vivo, na plenitude daquilo que Deus criou para ser o ser humano. E finalmente você é um agente, um indivíduo que Deus criou para ser. Seu coração agora chega para você e diz, olha, se você diz que tem a vida eterna, você pode perder o seu emprego. Por quê? Você está diante de um dilema. Se eu obedecer a Deus, eu vou perder o emprego. Eu não tenho como obedecer a Deus aqui nessa situação e manter o meu emprego. O que você vai fazer? Depende.
Se você não tem a vida eterna, você tem uma pequena parte da realidade. Tudo que você sabe é que você tem um emprego, você tem um salário, você tem um status, você tem uma carreira. Todas essas coisas são reais para você e importantes. O que mais eu tenho? Eu não tenho mais nada, eu não posso perder isso. O que vai ser? O que eu vou ser sem esse status? O que eu vou ser sem esse dinheiro? O que eu vou ser sem isso? Eu vou perder tudo. Agora, se você tem mais senso de realidade, você vai saber sobre a coroa de glória. E você vai então entender aquilo que o livro de Hebreus diz: vocês receberam com alegria o confisco dos vossos bens, porque vocês sabiam que tinham uma possessão superior. Você vê? A única maneira de perder os bens com alegria é porque aquelas pessoas sabiam, não porque elas leram e concordam. Era real, era tão real quanto o emprego, era tão real quanto o dinheiro, era tão real quanto aquilo que as pessoas estavam tirando delas. Vocês receberam com alegria o confisco dos vossos bens, porque vocês sabiam que tinham uma possessão maior. Agora, o mundo não sabe que tem uma possessão maior. Se tu tira o emprego, os bens, ele tirou tudo deles, ele fica arrasado, ele não tem consolo, ele não vai poder ter nenhuma paz. Mas aquelas pessoas podiam, porque elas tinham uma vida eterna, e elas então sabiam, elas sabiam realmente que tinha uma possessão melhor. Como Moisés, ele preferiu aquilo do que o tesouro do Egito. Mas para muitas pessoas o tesouro do Egito seria real, a glória de Deus não seria muito real, ou não era real. Então a pessoa ia ficar arrasada em deixar de ser o príncipe do Egito, porque para aquelas pessoas são apenas teorias. Como é que eu posso ter uma alegria se eu estou perdendo as únicas coisas que trazem alegria na minha vida? Isso por quê? Porque para ela a alegria da face de Cristo não é real. Ela pode dizer, ela pode vir na igreja e cantar as músicas certas, de qualquer forma é o mesmo, não importa. Sem a vida eterna, se você acredita nas crenças básicas, você só repete o credo apostólico, mas você não tem o vocabulário certo do que é a vida eterna, não afeta você. Você não pode ver as realidades de quem tem a vida eterna vê. Quando Paulo diz o morrer é ganho, porque ele está vendo uma realidade além da vida. Mas se tudo que você pode ver de fato é a vida, então morrer nunca vai ser um ganho. Não tem a capacidade, uma pessoa natural, para ver essa realidade. Como resultado, ela não tem sensibilidade, e ela é controlada por esse mundo, pelo que ela vê, pelo que ela sente e pelo que realmente é real para ela. O dinheiro é real, a beleza é real, a vida é real, mas essas coisas espirituais que ela ouve o pastor falando, que ela lê na Bíblia, que ela canta nos hinos, não são reais, de tal maneira que então ela vai dizer: tá bom, pastor, tudo isso é verdade, mas e daí? Isso me ajuda como? Não é real, porque ela não diz assim: tá bom, perdi o dinheiro, mas e daí? Porque o dinheiro é real, porque a saúde é real para ela, aquilo afeta ela, afeta seus sentimentos, afeta suas afeições. Mas ela fala: tá bom, Jesus morreu, eu sei, Jesus é maravilhoso, eu sei, mas isso me ajuda como na minha paz? Não é real. Perder o dinheiro foi real, porque o dinheiro para ela é real, Cristo não é. Você é controlado pela opinião de especialistas, você é controlado pela cultura, você é controlado pelo seu grupo de amigos, porque eles são reais. Isso é tudo que você tem, você não pode perder isso. Se você tiver que ficar do lado daquilo que Deus é e diz e perder essas coisas, você vai ficar arrasado, porque seus amigos são reais, o especialista é real, o humanismo secular é real, mas Deus não é. Um cristão diz: bem, eu perdi a minha saúde, era uma coisa muito boa, mas é muito pequena perto daquilo que eu tenho em Cristo. É por isso que Paulo está dizendo: eu estou perdendo a saúde, meu corpo está se desfazendo, mas o meu homem interior está se renovando. Era real para ele. A pessoa vai dizer: eu estou perdendo a minha beleza, eu estou perdendo os recursos, eu estou perdendo a minha saúde, a vida está indo embora, mas eu tenho um Deus, eu vou viver para sempre, eu tenho uma verdade pela qual eu posso julgar a opinião do especialista. Se os especialistas me abandonarem, se os amigos me abandonarem, eu tenho isso. Um cristão não é ovelha de ninguém por ser ovelha de Deus. Um cristão não faz parte dos rebanhos do mundo.
dos rebanhos das ideologias humanistas, porque ele não se sente pressionado, porque ele tem algo mais real. Um cristão desenvolve um tipo de liberdade que lhe traz a plenitude da verdadeira humanidade. Um cristão é alguém que diz: eu sou livre, eu não sou escravo desse hábito, eu não tenho que ser controlado pelo que as pessoas pensam, eu não tenho que ser controlado pela minha saúde, eu não tenho que ser controlado pelo dinheiro, porque eu sou controlado por Deus. Mas para isso, Deus tem que ser real, porque certamente para o homem natural o dinheiro é real, os amigos são reais. Você vai dizer: olha, eu estou perdendo isso, como aquelas pessoas que Hebreus está dizendo, ou Paulo dizendo: perdi todas as coisas por amor a Cristo. Perdeu coisas reais, mas ele diz: eu tenho uma coroa, a coroa da vida está preparada para mim. Eles vão me decapitar, mas eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, e eu agora vou receber a coroa é real. Então está dando o que a ele? Paz, alegria, expectativa. Como resultado de tudo isso, qualquer outro tipo de coroa não parece importante. Eu tenho a coroa da vida. Existe a coroa da beleza, existe a coroa do status, existe a coroa das amizades, mas essas coroas não são tão reais quanto a coroa que Deus preparou para mim. E quando eu boto elas perto dessa coroa, perder elas não é perder grande coisa. Agora, se essa coroa que Deus preparou para mim é só uma ideia, é só um pensamento, uma questão filosófica, e a coroa da amizade, a coroa da beleza, a coroa do dinheiro é real, é óbvio que quando eu estou perdendo algo real, aquilo que não é real não consegue ter um impacto. O apóstolo Paulo diz: porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou Filipenses 1:21, isso é Colossenses 3:3. Filipenses 1:21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque viver Cristo para ele era real. Isso é a vida eterna. A vida eterna você vê então no vocabulário bíblico. Jesus está dizendo: essa chegou a hora para que eu dê a vida eterna a eles. A vida eterna não é ir para o céu. Você nunca está mais livre e mais mestre de si mesmo, você nunca está mais no autocontrole, você nunca vê mudar os seus hábitos e quebrar aquilo que te prendia antes, cada vez menos agindo como um animal, que só vai falar sobre processos biológicos, e cada vez menos como se você fosse apenas conduzido por instinto, cada vez mais como um ser humano, do que quando você tem a vida eterna. A vida eterna não é sobre química, biologia. A vida eterna é a vida do próprio Deus, que não tem nada físico nele. Porque foram construídos para a vida eterna. Francamente, a vida eterna é a restauração, é a conclusão do que o ser humano foi criado para ser. Quando você se é conectado a Cristo, é colocado em Cristo, você finalmente se torna humano, no sentido pleno. Você vê toda a realidade, não apenas uma parte da realidade. O dinheiro indo embora para os hebreus lá que receberam a carta, era uma realidade, mas eles não viam só essa realidade, eles viam uma realidade maior, que eles tinham um bem maior do que aquele, era real para eles. Você tem domínio sobre o ambiente ao longo das suas circunstâncias, em vez de ser impulsionado, você então está no controle, amigo, você vê. Você é alguém em que aconselhamento bíblico enche o seu coração, ou você é a pessoa que no meio de um problema você vai receber o aconselhamento bíblico e você vai dizer: pastor, tudo bem, Jesus é a paz, é a alegria, mas como isso me ajuda? Que diferença isso pode fazer nessa situação que eu estou vivendo? Eu perdi a saúde, minha esposa foi embora, meu esposo foi embora, meu emprego foi embora. Como o amor de Jesus vai me ajudar? Como isso vai me dar paz, pastor? Eu sei que Ele me ama, mas isso vai me ajudar como? Então eu já sei, quando a pessoa diz assim, que não é real para Ele. Não é real. Se Ele estivesse vendo a glória, e dizia, João dizendo: e vimos sua glória como a do unigênito do Pai, então Ele não ia precisar perguntar para mim que diferença ia fazer.
É como se alguém estivesse vendo algo maravilhoso e agir como se não estivesse vendo o que está vendo. Então, estar no reino de Deus, você vê, não é adotar simplesmente um código moral e ético do reino de Deus. Não é simplesmente decorar as doutrinas. Você não está no reino de Deus sem saber as doutrinas, mas é o poder. Jesus disse, chegou a minha hora, Ele me deu o poder para dar a vida a todos que Ele me deu. É um poder. Filósofos podem te dar o quê? Conselhos. Eu tenho pena de um homem natural que tenta me dar conselhos sobre paz, porque eu sei que ele não tem. Eu sei que ele está falando sobre consertar o mundo de paz, mas ele não tem paz dentro dele, ele não tem paz nos seus relacionamentos, ele não pode me levar para o caminho da paz. Os filósofos nunca mudaram o mundo, nunca mudaram a vida deles mesmos, e qualquer filosofia ou ideologia, o cristianismo é um poder, não é uma filosofia. A definição de um cristão não é uma quantidade de algo, é uma qualidade de vida, é outro nível de vida, é outra vida. Além de Cristo, a sua vida, a Bíblia diz, é morte em vida. Só para concluir, se você olhar cuidadosamente para esses 5 versos, você vai realmente obter uma resposta à pergunta: como eu faço para ter a vida eterna? Está tudo lá. Eu posso apenas mostrar a vocês essas coisas em termos de passo e encerrarmos por hoje. O versículo 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Se você conhece Deus, então Ele é real para você. Agora tudo vai ser visto menor, não é? Porque você não conhece mais nada como Deus, a não ser Ele. Nada é Deus para você. Nada te define. Só Ele. Essa é a vida eterna, é conhecer. Você foi levado para esse nível que você conhece Deus, que o homem natural não conhece. O homem natural vai dizer para você, apesar de ele até saber as doutrinas, se ele for um cristão nominal, ele vai dizer, tá bom, Deus é isso, mas e daí? Como isso me ajuda? Ele não consegue ver. Ele não conhece. Está tudo lá. Conhecer quem é o único verdadeiro Deus. Isso é muito importante para as pessoas, porque você vê que Jesus não diz que você pode conhecer Deus de qualquer jeito que você sente. Não, Ele diz que você tem que conhecer o único e verdadeiro Deus. Há um só Deus, e um só Deus verdadeiro, e todos os outros deuses são falsos. Todos os deuses que eu posso imaginar. Há todos os tipos de falsas crenças. Há um monte de pessoas que dizem, eu vou encontrar Deus, mas Deus para mim, ele é um Deus assim assado. Você vê, você não tem a vida eterna, porque Jesus diz, a vida eterna é conhecer Ele como o único e verdadeiro Deus. Você não concebe, você conhece de fato o único verdadeiro. Só tem um verdadeiro, todos os outros são falsos. Você não trata uma pessoa real desse jeito. Se alguém chegar para mim e falar assim, Josemar, eu creio que eu gosto de pensar em você como uma pessoa maníaca depressiva. Eu vou dizer assim, não, como assim? Você gosta de imaginar eu como uma pessoa maníaca depressiva? Você só pode me conhecer se eu me revelar. Eu não sou algo que você quer que eu seja, eu sou quem eu sou. E Deus é assim, único e verdadeiro Deus. O que significa é que Jesus diz que te conheçam a ti, só por único e verdadeiro. Se você não tem nenhum fundo dessa realidade, você vai ver que Jesus não está dizendo que te conheçam. A vida eterna é conhecer sobre Deus, é conhecer simplesmente as doutrinas sobre Ele. Ele não diz que isso é a vida eterna, ele diz assim, a vida eterna é conhecer a Ele. Você não tem como ter a vida eterna sem as doutrinas corretas, porque é através dela que o Espírito Santo opera em você. Mas você vê, conhecer, vida eterna não é conhecer as doutrinas. É por isso que tem gente que pode conhecer e dizer para você, pastor, mas como isso me ajuda? Porque a vida eterna, Jesus diz, é conhecer a Deus, e não simplesmente sobre Deus. Você tem que começar com a doutrina, mas você vê, você tem que ir muito além disso. Tem que ser real para você.
Conheça o único verdadeiro Deus. Jesus não diz que você tem que conhecer sobre o único verdadeiro Deus. Há um grande número de pessoas que me ouvem hoje que tem que dizer: eu vejo que eu não tenho a vida eterna, eu não o conheço. Realmente essas coisas não são uma realidade na minha vida e não podem ser colocadas contra as outras realidades e engolir elas. Não pode, porque não são reais para mim. É melhor que o homem comece assim. Admita então que não tem a vida eterna e diga: Senhor, Deus, ser propício a mim, pecador. Então, a pessoa vai dizer: pastor, eu sempre tento aderir a esse código de crença, esse código moral, mas eu não consigo. Eu estou tentando ter a vida eterna. Você vê, a vida eterna você não tenta ter. A vida eterna, ele diz, para que eu dê. A vida eterna é um presente, é um dom. Então o primeiro passo é a doutrina, o segundo passo é que agora você tem que conhecer Deus pessoalmente. E em terceiro lugar, o único Deus verdadeiro é através de Cristo, e conheçam a Jesus Cristo. É por isso que você vê a glória de Deus na face de Cristo. Você está sempre diante da cruz, e você só pode conhecer, então você sabe a Deus, não pelas suas obras, não pelo que você faz, nem pelas habilidades naturais, mas por causa da hora. Ele disse: chegou a minha hora, glorifica o teu Filho, porque tu me deu o poder de dar a vida eterna, ou seja, dar a realidade de todas essas coisas ao coração de todos aqueles que tu me deste. A vida eterna tem que ser um presente. Ele dá a vida eterna, Ele dá a vida. Nós não vamos conquistando a vida eterna. Nós, depois de termos a vida eterna, temos que crescer, como uma criança cresce. Mas nós temos a vida ou não temos? É real ou não é real? A vida eterna tem que ser um presente, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Você acha que uma planta, ela ia ansiar ser um animal? Eu sinto que o animal, ele tem mais coisas do que eu. O animal corre, o animal, ele enxerga longe, o animal faz coisas. Uma planta fica pensando: eu queria ser um animal. Não, é ridículo. Um animal, ele não fica olhando um ser humano ler um livro e fica pensando: eu queria ler um livro, eu queria ler Shakespeare, eu queria poder sentir as emoções de ouvir a nona sinfonia de Beethoven. O animal não pensa nisso. Da mesma maneira, um homem natural não pensa: eu queria gozo em Cristo, eu queria isso, eu queria aquilo. Não. Só que realmente é impulsionado a isso alguém que já está sendo levado para Deus, já foi tirado da morte para enxergar essas realidades. A ordem inferior de vida não pode sequer saber. Um homem natural sequer sabe: como eu posso ter uma alegria indizível e cheia de glória em Cristo? Ele não deseja isso. Para ele, alegria em Cristo não significa nada. Não é? É um mistério para ele a alegria do cristão, a paz do cristão, o gozo do cristão. Isso significa que a vida eterna é um dom. Você tem que ver que é só por causa da hora. Ele me deu o poder para dar a vida eterna a todos aqueles que Ele me deu. Por causa da minha hora. Eu comprei isso, eu comprei com o meu sangue. Ele morreu por eles, Ele pagou a pena. E quando você vai para o único e verdadeiro Deus, impulsionado pelo Espírito Santo, para esta relação pessoal, você sabe que está lá só com base na hora de Cristo, só por causa da cruz. Se você fizer isso, você tem a vida eterna e você é uma pessoa diferente. Você nunca vai apelar como se você fosse um animal para só processos biológicos para dizer quem você é. Isso é o liberalismo teológico, que não acredita em nada sobrenatural do cristianismo. Eles dizem acreditar no cristianismo, mas em Jesus como mestre moral, em ajuda. Por isso que eles podem misturar o cristianismo com todo o humanismo. O próprio cristianismo do liberalismo teológico eles não acreditam na expiação, na propiciação, na regeneração, na nova vida, na vida eterna, nessa vida que Jesus está dizendo. Por quê? Porque eles só pensam em termos humanistas. Hoje, o liberalismo teológico é pregado por pessoas que dizem que não acreditam no liberalismo teológico, mas elas só acreditam nisso.
Então, como mensageiro da nova vida, eu posso dizer a você que não importa onde você está ou o que você fez, o que Jesus disse para nós é o que ele disse para Nicodemos: importa você nascer de novo, Nicodemos. Não é melhorar, é uma nova, é uma vida que te leva para um outro nível. Você vai ver a face do meu Pai em mim, você vai ter paz em mim, você vai ter alegria em mim, você vai ter uma coroa de glória, ela vai ser mais real para você do que a coroa da beleza, do que a coroa do dinheiro, do que a coroa do status. Quando tudo isso se for, Nicodemos, você vai ter uma coroa tão maior que isso, que você vai dessa coroa ter alegria, paz, expectativa, gozo, vida eterna. Se você é uma pessoa, não importa se ela é uma pessoa violenta, bruta ou doce, não importa, se ela não tem vida eterna, um animal doce ou bruto ainda é um animal. Um homem natural bruto, perseguidor da igreja como Paulo, ou um homem natural que eu gosto dessas coisas, mas ainda é um homem natural, estão no mesmo nível, precisam da vida eterna. Agora, para encerrar, se você diz: eu tenho isso, pastor, eu tenho a vida eterna, graças a Deus, por Jesus Cristo, eu vou perguntar no fim para nós: o que você está fazendo com a vida eterna? Nós sabemos que cada jardineiro, todo agricultor sabe como é manter a vida vegetal. Não é porque você tem uma vida, uma espécie de vida, que aquilo ali não te impulsiona. Para manter a vida vegetal, você não planta lá um tomate, vai embora e diz: vou voltar daqui a uns meses para ver o que acontece. Não. O agricultor, ou então o jardineiro, ele está lá cuidando. Nós sabemos como é a vida no nível meramente natural. Você não diz: eu tenho a vida natural, eu vou ficar aqui, não vou fazer nada. Não. Você corre, você faz exercícios, você come, você sente que você tem que ler para você, a vida natural, para você desenvolver uma cultura, você precisa alimentar a sua mente, manter a forma, porque a vida biológica é preciosa para o ser humano, ele quer cuidar dela. Se você tiver a vida eterna, você quer cuidar dela mais do que qualquer outra coisa, não é? Você nunca quer tirar os olhos daquilo que agora você viu, os olhos de Cristo. A Bíblia diz: mantendo os olhos fixos no autor e consumador. Você viu, você não via a beleza dele, porque o Deus desse mundo cegou, você era só um homem natural, mas agora você vê, você não é aquela pessoa que diz assim: pastor, tudo bem, eu vejo Cristo em glória e tal, mas e daí, como isso me ajuda? Você não é assim. Então você quer conhecer mais dele em sua palavra, fazer o que nós estamos fazendo aqui. Nós queremos ter um vocabulário correto, nós queremos conhecer. Você para de olhar para outra coisa que não é Cristo. Nós sabemos que Pedro estava olhando para Cristo e tinha as ondas, e ele estava indo bem, mas ele parou de olhar para Cristo e olhou para as ondas, então ele foi mal. Ele não podia dizer: olha, o problema é o poder da ansiedade, é o poder das ondas. Não, o problema foi que ele não estava mais olhando para Cristo. Você, se tem a vida eterna, você diariamente tem enchido o seu coração das belezas de Cristo, de tal maneira que essas belezas começam a brilhar de um grau de glória para outro. É ridículo quando alguém cobra dos cristãos a perfeição. Os cristãos são os únicos que admitem que são pecadores salvos pela graça e estão indo de um grau de glória para outro grau de glória na sua conformação com Cristo. Olhe para si mesmo e diga: o que está acontecendo? Se essa nova realidade não está na minha vida, eu não tenho a vida eterna. Aquilo que a hora comprou não é real para mim. Martinho Lutero expressou de maneira poderosa a união da alma regenerada com Cristo e seus efeitos. Eu quero encerrar com isso. Martinho Lutero disse assim: a fé une a alma com Cristo, como uma noiva se une com o seu noivo. De tal casamento, como diz Paulo, segue-se que Cristo e a alma se tornam um só corpo, de modo que eles mantêm todas as coisas em comum, seja para melhor ou pior. Isso significa que o que Cristo possui pertence à alma regenerada, gozo, paz, alegria. E o que a alma possui agora pertence a Cristo,
não mais vivo eu, né? E o amor de Cristo nos constrange, e um morreu por todos para que nós possamos viver para Ele. É isso que ele está falando. E o que a alma possui pertence a Cristo. Assim, tudo o que Cristo possui, todas as coisas boas, santidade, amor, paz, alegria, isso agora pertence à alma. A alma possui muitos vícios e pecados, estes agora pertenceram a Cristo, e Ele pagou por eles. Ele sofreu a ira por eles. Agora, isso não é um negócio feliz. Cristo, o noivo rico, nobre e sagrado, toma em casamento essa pobre, desprezível e pecaminosa prostituta, tira todos os seus males e põe toda a sua bondade sobre ela. Não é mais possível para o pecado dominá-la, pois ela agora é encontrada escondida em Jesus Cristo. Pai, obrigado por esta manhã, vida eterna. Quando nós falarmos que cremos na vida eterna como no credo, que nós, Senhor Pai, possamos ter o vocabulário certo. Nós sabemos, Senhor Deus, que nós ainda não somos aquilo que havemos de ser, mas não somos mais o que éramos, porque cada dia nós vamos contemplando mais aquilo que o mundo não pode contemplar, nos deleitando mais. Nós temos a coroa da vida, nós somos coroados com a vida, com a tua vida, de tal maneira que as outras coroas, ainda que reais, a coroa da beleza, a coroa do status, a coroa do dinheiro, a coroa, Senhor Pai, do respeitabilidade do mundo, elas são, Senhor Pai, insignificantes perto da coroa da vida. De tal maneira que nós podemos lidar com todas essas coisas por causa da vida eterna. E o teu filho disse que ele veio para aquela hora. E naquela hora, Senhor Pai, ele diz, o Pai me deu o poder para dar. Não é algo que nós conquistamos. Ele dá e o teu Espírito mantém. Dar a vida eterna a todos aqueles que tu me deste. Que oração maravilhosa, Senhor Pai, quando pensamos que nós somos alvos dessa oração. Que nesta manhã nós possamos, Senhor Pai, receber todas essas verdades, ver a ofensa delas. Quando a Bíblia diz que, Senhor Pai, o teu filho veio para nos dar vida, é porque nós estávamos mortos. Quando, Senhor Pai, ele veio para dizer, Senhor Pai, que ele vem nos dar liberdade, é porque nós não éramos livres. Quando ele vem, Senhor Pai, para nos fazer humildes, é porque nós éramos orgulhosos, nascemos orgulhosos. Quando ele vem, Senhor Pai, para tratar, Senhor Pai, da podridão dos nossos pecados, é que nós estávamos podres em nossos pecados. Que isso, Senhor Pai, que é uma ofensa, possa ser visto, Senhor Pai, naqueles corações que veem a realidade, ó Deus, como um presente, a liberdade, ó Deus, a vida eterna no lugar da morte, a liberdade no lugar da escravidão, os frutos do Espírito no lugar dos frutos da carne, tudo isso operando em nós, tão somente por causa da hora, da cruz, da morte, da ira que nossos pecados mereciam e que foram derramados sobre ele. Que a tua bênção esteja sobre a sua igreja, nossos corações em paz e não amargos, ó Deus, possam viver para ti, ó Deus, buscar em ti, Senhor Deus, quando outras ondas subirem nas nossas vidas, nós possamos ver as realidades infinitamente maiores do que qualquer coisa deste mundo que nós temos, e como isso é real, e duas coisas reais não vão poder ocupar o mesmo espaço, deleite em ti, paz em ti, não vão poder ocupar o mesmo espaço que o medo e a ansiedade. Então a paz e o deleite vão comer a ansiedade, vão expulsar, quando nós contemplamos a tua glória na face do teu filho. Obrigado pela nova vida em Cristo Jesus. Como Paulo diz, Senhor Pai, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, eles têm a vida eterna, e a vida eterna é conhecer a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Nós te agradecemos em nome de Jesus.